gente trouxe um pouquinho sobre a história, como surgiram ali as emoções, desde quando realmente estamos começando a observar as emoções como algo importante, perceber o quanto elas afetam a nossa vida, o quanto elas afetam o nosso dia a dia. Situação essa que ainda é muito pouco difundida ainda hoje. A gente simplesmente continua buscando uma lógica, buscando pensamento, buscando remédios para poder tratar a dor de cabeça, as dores no corpo e tudo mais, mas a gente não parou para observar algo que é muito mais estudado milenarmente, como a Cristina Cairo traz no livro dela, A Linguagem do Corpo, por exemplo. Há mais de 5.000 anos, a medicina chinesa, a medicina japonesa, a medicina ayurvédica, a gente tem hoje a medicina germânica também, Hammer falando das questões das emoções somatizadas no corpo, tem a experiência somática, tem as constelações familiares, tem um monte de outras áreas, a neurociência está entrando cada vez mais, de perceber o quanto essas emoções e os hormônios que tudo isso gera impactam no nosso dia a dia. Então, para que continuar lutando? Para que continuar resistindo a tudo isso? Bora aprender um pouquinho mais, bora se conhecer para que a gente possa aprender a reconhecer a emoção, regular a emoção, classificar essa emoção e aí eu saber como utilizar ela de uma maneira proveitosa, de uma maneira produtiva no meu dia a dia, ao invés de eu ficar sofrendo com tristeza, com amargura, com traição, com depressão, com mágoa. Não, bora fazer diferente. Se tu quiser, já tem uma playlist aqui no meu YouTube, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, onde tem lá mais de 100 atitudes, comportamentos, emoções que tu possa sentir para que tu vá te familiarizando cada vez mais com o teu corpo. Como é o impulso que o teu corpo manifesta? Qual é a dor que ele traz? Como ele sente? Aonde ele sente? Como essa emoção vem? Como é causar essa emoção? Como é sofrer essa emoção? À medida que eu vou fazendo tudo isso, eu vou compreendendo ela em mim, eu vou sabendo como me posicionar, como manifestar, como criar a independência emocional dos outros, como eu posso estar mais presente comigo para eu poder seguir em frente. E toda terça-feira, para quem quiser aprender um pouquinho mais como é que eu dissocio, como é que eu observo tudo isso, na terça-feira eu estou trazendo conteúdo do Poder do Agora, para que tu possa aprender passo a passo, a aprender a te observar, aprender a perceber aonde as emoções vão te levando, para que juntos, aqui na quinta-feira, a gente possa então aprender mais como qualificar essas emoções, que lá na terça a gente está aprendendo a perceber o aqui e agora, como é que é o ser individual que eu sou. Então, sem mais delonga, hoje eu quero trazer as emoções e atenções, a memória e a aprendizagem. Como esse circuito acontece no nosso corpo, na nossa mente, para o nosso entendimento. Então, Platão já dizia, né? Todo aprendizado tem uma base emocional. Eu preciso, imagina, Platão já falava sobre isso. Eu preciso perceber, ok, qual é o aprendizado emocional? Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Perceber, será que isso é bom? Será que isso é ruim? A gente precisa lembrar que vivemos em um universo de polaridades. Então a mesma moeda tem sempre os dois lados. E eu preciso sentir os dois lados para saber como eu quero causar ou o que eu posso estar causando na outra pessoa, para não estar em um hábito, em uma atitude completamente repetitiva por conta da dor que eu sofri, eu ter o livre-arbítrio de escolher se eu quero causar essa dor ou não, ok? Então vamos começar por esse ponto, examinando como as emoções afetam a atenção e a memória, que juntas determinam a nossa capacidade de aprender. Pense nisso, as emoções definem o que é importante para cada momento. Se você estiver muito entediado ou devaneando sobre o fim de semana que se aproxima, é provável que não seja possível absorver o que está lendo nessa página agora. Porque a tua cabeça já está lá, mas será esse final de semana? Será que vai chover? Será que não vai chover? E onde é que nós vamos? O que eu vou fazer? Mas será que é minha mulher, minha esposa, minha namorada, meu namorado, meu companheiro, de alguma maneira nós vamos fazer algo? E aí já, a cabeça já foi longe. Isso, para quem tem TDAH como eu, é algo completamente conhecido. Quando eu me colocava para estudar algum conteúdo, a cabeça já estava lá em 512 outras coisas. Aí passava a terceira página, o que eu li mesmo? Volta. Volta e lê de novo, criatura. Presta atenção. E vai dizer que a emoção não afeta em nada. Então é provável que não seja possível absorver o que está lendo agora. Se estivermos com medo, a fonte desse medo ocupa os nossos pensamentos e fica recorrente, meu Deus do céu. O que será que vai acontecer? Será que vão abrir a porta? Será que vai chover? Será que vai cair um raio? E aquele medo toma conta de novo do meu pensamento. Se a casa está em chamas, temos apenas um objetivo: sobreviver. Se enfrentarmos um súbito perigo físico, seja ao dar uma caminhada e deparar com um urso, seja ao estar passeando pela cidade à noite e ser abordado por um desconhecido armado, basicamente paramos de pensar em qualquer outro assunto. Então a natureza fez com que o nosso cérebro funcionasse assim. Isso é bom. Num momento como esses, qualquer distração poderia ser fatal. É por isso que o Paul Ekman e a Eve Ekman
solicitados pelo Dalai Lama, fizeram um Atlas das Emoções, onde identificaram as 6 emoções básicas. Tem aquele filminho do Divertidamente, que ele aborda as 5 emoções básicas. A única coisa que ele não trouxe foi a surpresa. O que são as 5 emoções básicas a mais? A tristeza, a alegria, a raiva, o nojo e a... Raiva, o nojo e... faltou uma aqui. Daqui a pouquinho me vem. Além da surpresa. Então, essas emoções básicas todos nós precisamos ter. Por quê, Ricardo? E o medo? Por que nós precisamos ter? Porque elas nos regulam de eu evitar, de alguma maneira, correr riscos à toa. Por exemplo, se eu não tivesse medo de nada, eu ia estar passando por uma situação, não ia observar o perigo e aí poderia levar a uma fatalidade. Agora, o excesso de medo, ele fica fantasiando aquela situação, tornando, como Fernando Pessoa já dizia, né? Eu torno a dor maior do que a própria dor que sente. Então, eu fantasio a situação do assalto muito maior do que ela realmente pode ser. O susto, aquela surpresa, para quê? Para que eu esteja atento, para que eu esteja presente no presente. A falta de conexão me faz ter a surpresa. O excesso de conexão me faz estar com muito ligado a tudo quanto é coisa. Eu estou sempre atento para tudo quanto é coisa. Não, calma, relaxa, aí tu vai estar gastando muita energia. O nojo. A falta de nojo me faz comer alguma coisa estragada e eu posso morrer. O excesso de nojo me faz não querer comer nada. A raiva, o excesso de raiva me faz agredir com tudo. A falta de raiva, não tenho energia para que eu possa sair do lugar, para ela me tirar daquela inércia, para eu fazer o movimento. A tristeza, a falta de tristeza me faz não ter compaixão com os outros. O excesso de tristeza, eu fico ali naquela apatia toda. Então, todas essas emoções são importantes. E a própria alegria, o excesso de alegria me faz não compreender alguém que está com tristeza, alguém que está com raiva, porque eu estou sempre alegre, sempre feliz. Mas a falta de alegria também me coloca naquele lugar de que eu não consigo compreender a felicidade da vida. Então a gente precisa entender de que sim, as emoções fazem parte desse mecanismo, desse grande mecanismo do nosso ser humano. E eu preciso então aprender a compreendê-las, no mínimo essas emoções básicas, para que eu possa então aprender a lidar com todas as outras variáveis delas no decorrer da vida. Então a natureza fez com que o nosso cérebro funcionasse assim. Isso é bom, pois num momento como esses, qualquer distração poderia ser fatal. Medo de danos inatingíveis, por exemplo, do constrangimento, da vergonha, de parecer tolo ou inadequado de alguma forma, funciona de maneira semelhante. Podemos experimentá-lo como ansiedade e preocupação ao invés de terror. A emoção pode parecer irracional até para nós mesmos, não importa. Como vimos, os sentimentos são altamente impermeáveis à lógica fria. Eles simplesmente são algo que estão além daquela minha lógica. Como, por exemplo, medo de avião. Ok, faz sentido eu ter medo de avião se é dos meios de transporte mais seguro, muito mais seguro do que eu estar caminhando, andando de bicicleta ou andando de carro. Mas eu crio a fantasia, nossa, eu estou no ar e aquilo lá eu não tenho controle, eu tenho medo. E aí naquele medo eu fico o tempo inteiro sofrendo. Gente, o que tem que ser feito? Para e sente, eu tô com medo do avião, então faz a historinha ali. Como eu tinha, por exemplo, medo de ser assaltado. Por quê? Porque eu tinha cristalizado na minha mente, cada vez que eu passava por Porto Alegre, meu pai dizia, fecha os vidros, tranca as portas, aqui é perigoso. Então eu cristalizei o medo de ser assaltado. Quando eu vim morar aqui, há cerca de 3 anos, eu saí para caminhar na rua, todo lugar parecia que tinha risco, tinha perigo. E dessa situação, então, eu disse, opa, aqui eu tenho uma grande oportunidade, bora utilizar as minhas ferramentas. Fui lá e trabalhei, senti 10 dias seguidos, sentindo 2, 3 vezes por dia, às vezes 2 vezes essa sequência de 3 vezes, sentindo medo, visualizar, vamos lá, ok, medo de ser assaltado, medo, corpo, como é que é sentir o medo de ser assaltado, como é que é causar, como é que é sofrer. E nesse sofrer, eu estou sofrendo aqui um ataque com facada, um ataque com tiro, um ataque com surra, um ataque com sequestro, um ataque de qualquer outra forma. E eu passei pelas mais infinitas possibilidades na minha mente, o pensamento trazendo para o meu corpo sentir aquela dor. Quanto mais o meu corpo sentia aquela dor, nossa, Ricardo, mas que torturador que tu é. Não, meu querido, ô magnata, os estoicos já faziam isso há mais de 300 mil anos. Eles simplesmente se colocavam numa situação de adversidade para quê? Para se preparar para o pior. Então, se o pior viesse a acontecer, ele já estava pronto, ele já sabia. O que a gente faz quando a gente treina jogo de futebol? Cobrança de falta. É simplesmente eu estar prevendo o pior? Não, eu estou treinando porque eu sei que vai ter uma falta. Cobrança de pênalti, cobrança de arremesso. Agora, por que eu não posso fazer o mesmo com as emoções, gente? Acorda! A gente tem que fazer essa mesma situação, é o mesmo caso. Eu estou simplesmente treinando, antevendo uma situação para que eu saiba como reagir. Então, no que eu
no que eu fiz, experienciei tudo aquilo lá, deixei do medo, da fantasia daquilo de estar me atormentando. E eu passei a perceber, ok, agora eu já sei quando tem tal situação, eu sei qual é a atitude, qual é o comportamento que eu posso ter. Eu posso estar relaxado, tranquilo, frente àquela situação, sabendo que é somente algo que vai estar passando. Não é algo que pode me levar ao nosso medo maior de todos, que é o medo da morte, ok? Morri! E aí, como é que é morrer? Ah, é assim, então tá, então eu não tenho o que temer. Simplesmente eu vou viver a experiência, se necessário for. Do contrário, eu já aprendi o que ela tinha para me ensinar. Então, quando antecipamos um resultado desfavorável sob qualquer circunstância, somos inibidos de pensar em outras coisas. Talvez nossa atenção devesse se ater a algo específico, mas somos incapazes de redirecionar a nossa mente naquele momento. A gente está tão engolfado naquilo porque pela falta de prática, pela falta de treino. E na falta de treino eu fico ali naquela reação, naquele pavor que eu não sei. Aí eu vou para as minhas 3 reações básicas do meu cérebro reptiliano, que é o meu cérebro mais primitivo, que é o que todos os animais da natureza têm. Ou eu vou atacar aquela pessoa, ou eu vou paralisar, ou eu vou, pernas para que te quero, fugir. Então eu preciso observar, opa, qual desses 3 aqui que eu vou me colocar? As emoções fortes e negativas, como medo, raiva, ansiedade, desesperança, tendem a estreitar a nossa mente. É como se a nossa visão periférica tivesse sido limitada por estarmos muito focados no perigo diante de nós. E aqui eu simplesmente volto a enxergar exclusivamente aquilo ali. Quem nunca viu aquele filme, tanto da Lucy quanto o filme da Sem Limite, né, onde ele toma uma droga, e a Lucy também toma uma droga, que traz a plena consciência. No estar na plena consciência, na situação de adversidade, a capacidade cognitiva de pensar em infinitas possibilidades é gigante. Então as pessoas simplesmente buscam, opa, tem essa outra pessoa, se eu pegar isso daqui, eu vou jogar lá e vou fazer. Ao invés de ela ficar com essa visão limitada do medo, do que aquilo que ela está apenas enxergando está causando nela. Ela consegue ter uma capacidade cognitiva muito maior de buscar outras oportunidades de realização. Na verdade, há um lado fisiológico envolvido neste momento. Quando esses sentimentos negativos estão presentes, o nosso cérebro responde secretando cortisol, o hormônio do estresse. Isso inibe o córtex pré-frontal de processar efetivamente as informações. Portanto, mesmo no nível neurocognitivo, nossa capacidade de concentração e de aprendizado é prejudicada. E aqui, gente, vem um outro aspecto muito bacana. Vamos lá. O cérebro liberou cortisol, que é o hormônio do estresse. Vai liberar também adrenalina, para que eu possa, de alguma maneira, buscar alguma forma de resolver. O que eu posso fazer nisso daqui? À medida que eu treino isso antes, através do pensamento, eu sei onde é que vai levar, para que eu possa depois, quando essa energia toda está liberada, esse hormônio todo está liberado no meu organismo, eu saber o que fazer. Da mesma forma, quando eu estou apenas de uma situação hipotética, onde eu estou apenas fantasiando, eu posso também perceber, opa, a minha mente está fantasiando a situação. Eu estou criando algo demais. O que eu faço? Faço um ground, coloco meus 2 pés no chão, respiro, olho ao meu redor, o que é verdade nisso aqui? Onde eu estou aqui agora? Faço uma respiração mais longa, inspiro em 4 segundos, expandindo o meu abdômen, retenho 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 8 segundos, levando mais tempo do que tu puxou. Faz isso por 2, 3, 5 minutos. O que vai acontecer? À medida que tu traz o ar para o teu abdômen, tu vai acionar o teu nervo vago. O teu cérebro já tinha disparado cortisol, o teu nervo vago vai mandar uma informação e hormônios também de calma para o teu cérebro, dizendo, olha aqui, não tem risco, não é uma situação de medo, não tem uma situação de alarme de incêndio aqui, relaxa, é simplesmente um pensamento. E dessa forma tu pode tomar consciência e perceber de novo ao teu redor para buscar então uma solução. Percebam, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções, nós vamos também criando formas de sair daquele engolfamento que nos coloca apavorado, sem saber como reagir. Então, com certeza, níveis moderados de estresse, sentir desafiado, por exemplo, podem acentuar o foco, o que é bom, o que é saudável. É o estresse crônico e tóxico e torna o aprendizado biológico difícil. Por quê? Porque imagine o seguinte, eu estou o tempo inteiro, eu estou indo para o trabalho, estou imaginando que o meu chefe vai desqualificar o meu trabalho, que vai acontecer um acidente, que vai acontecer um outro problema. Então, essa situação de que eu estou o tempo inteiro colocando estresse é que torna desafiadora a vida. Por quê? Porque aqui eu estou me colocando e me moldando a profecias autorrealizáveis. Eu estou simplesmente dando a informação de que daqui a pouco, em algum momento, aquilo vai dizer, eu vou dizer, ah, eu disse que isso ia acontecer, mas é óbvio, né, criatura?
Lei da atração, se eu estou focando cada vez mais de que aquilo é uma coisa, o universo ele não sabe qualificar se aquilo é bom ou ruim. Eu simplesmente estou olhando para aquilo, aquilo vai acontecer. Agora, se eu paro antes, sinto, trago para o meu corpo, percebo como é o resultado, eu não preciso chegar naquilo lá, gente. É o mesmo que da falta. Ah, se um dia chegou a falta, eu vou saber. Se um dia chegar aquela situação, eu vou saber como lidar. Eu não vou precisar ficar naquela fantasia, que o que é pior de tudo, a fantasia é quase como se eu estivesse numa masturbação e eu chego sempre na porta do gol lá e não faço. E não concluo. Até vai chegar o dia que eu vou concluir. Vai acontecer. Então é por isso que aqui não. O estresse crônico é difícil. Aos 40 anos, por exemplo, aqui ele traz um exemplo muito bacana dessa situação do hábito, né? O quanto isso fica arraigado, enraizado dentro de nós. O Mark Brackett, então, ele traz de que aos 40 anos, ele foi na cidade natal dele visitar a escola onde ele estudou. Duas coisas inesquecíveis aconteceram. A primeira, assim que ele entrou, teve a reação visceral. O corpo trouxe aquela memória para ele. Tornei a sentir o medo e a vergonha. Imediatamente regredi e voltei a ser frágil, garoto de 13 anos. Percebam, gente, aqui está sempre, é o que eu trago, aqui está sempre a oportunidade. Voltou para aquele lugar, identificou as emoções, medo e vergonha, peraí só um pouquinho corpo, vamos lá, como é que é sentir medo? Vai lá no Ho'oponopono emocional do Ricardo, sente o medo. Como é que é sentir vergonha? Sente a vergonha, voltou a sentir isso daqui, bum! Explodiu aquela memória traumática. Percebeu que todo aquele ambiente estava completamente a serviço para ele aprender a regular isso. A falta de ele ter feito isso simplesmente levou ele de novo a se sentir, mesmo tendo 40 anos, como aquela criança frágil e indefesa. E percebam que mesmo ali nos 13 anos de idade, já é uma recriação da dor original que normalmente acontece até os 7 anos de idade. Então essa situação é porque a gente não tem idade depois, mesmo aos 40 anos, eu posso voltar, não só posso como devo, voltar a reviver aquelas experiências, porque agora eu sou adulto, eu não tenho mais o porquê de temer tudo aquilo lá, e eu posso saber que isso é apenas uma experiência. Assim como o treino, de eu chegar hoje como adulto e dizer, nossa, eu não sei cobrar uma falta, porque lá quando eu era criança eu errava sempre a falta. Vamos lá, então eu como adulto vou me colocar na frente de uma bola e vou bater a falta. Quantas vezes for necessária, porque ali eu tenho a capacidade cognitiva, eu consigo gerenciar o meu corpo, eu tenho tamanho, eu tenho força, eu tenho tudo. A única coisa que me falta é treinar aquela habilidade. Ponto, gente. Então perceba o mesmo que nós temos que fazer nas nossas emoções. Em segundo lugar, as únicas coisas que eu consegui lembrar estavam relacionadas às minhas experiências de bullying. Que, de novo, eu digo sempre, bullying é sempre algo que eu tenho em mim, que eu não quero reconhecer e que eu fico querendo que os outros mudem, que os outros parem de me avacalhar daquela maneira. É a terceira lei do espelho. Se doeu, pega que é teu. Não adianta reclamar dos outros. Eu não conseguia lembrar do nome da maioria dos professores e nem de qualquer assunto que havia aprendido, mas lembrava do bullying e lembrava das outras duas emoções, de medo e vergonha. Perceba o quanto o nosso aspecto emocional está arraigado, ele é visceral, ele fica impregnado. Por isso que quando eu trago o exercício do Ho'oponopono emocional, te permite relaxando, te permite mergulhando, deixa vir aquela memória visceral. Se for necessário, faz o movimento da criança, te baba, deixa escorrer o ranho, a lágrima, seja o que for, mas traz aquele movimento bem visceral, é libertador. Que mais? O que as pesquisas atuais demonstram é que as emoções diferentes servem a propósitos diferentes de aprendizado. Se precisamos envolver as faculdades críticas, por exemplo, se tivermos que editar um texto, escrever o que quisermos procurar e corrigir qualquer erros, um dos estados de espírito negativo talvez nos sirva melhor do que o seu oposto. Então, o pessimismo tende a facilitar a antecipação das coisas que poderiam dar errado, estimulando a adoção de medidas adequadas para evitá-las. Já a culpa atua como uma bússola moral. E aí eu fico aqui, vamos lá. Então eu tenho que fazer um trabalho, eu preciso fazer uma revisão naquele trabalho. Se eu estou otimista, eu vou enxergar ele como lindo, divino, maravilhoso, não precisa mudar nada. Se eu estou pessimista, eu vou ficar na busca do perfeccionismo, aí eu vou na busca do ótimo. Lembrando que o ótimo é inimigo do bom. Eu preciso perceber, vamos lá, o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, e depois eu trago para uma outra opinião para que eu possa saber, então, e calibrar em mim o que externamente pode ser mudado ainda conforme aquela necessidade que eu estava atendendo.
A culpa é essa bússola moral, né? Eu fico muitas vezes, isso é culpa, é culpa. Vai lá, acessa aqui no meu YouTube, Ricardo Sniper Nogueira, 7066, acessa ali na playlist, liberte-se com o Ho'oponopono semanal e sente a culpa. Sentindo a culpa, tu vai perceber, ok, é só mais uma emoção. Ansiedade é a mesma coisa, tá ali na playlist também. Ansiedade nos mantém tentando mudar as coisas que estaríamos mais propensos a aceitar num estado de espírito condescendente. Até a raiva é uma grande motivadora. Ao contrário da resignação, ela nos leva a agir e talvez a consertar o que provocou. Então a gente precisa perceber aquela raiva, às vezes é o que eu trouxe já. É aquele impulso maravilhoso que me tira daquele lugar de estagnação. Se eu estou fazendo e dá errado, dá errado, dá errado. Pronto, utilizou aquela raiva. E o que acontece na maior parte de nós, gente? Nós não temos permissão para utilizar a raiva. Porque para os nossos pais era horrível expressar a raiva. Nossa, como é que tu vai agir assim na frente dos outros? Como é que tu vai agir assim na minha frente? Não, peraí só um pouquinho. Respira, não pira. Era cerceado, tinha que ser disciplinado, né? Capachinho, cabisbaixo. E aí a gente depois se torna adulto, acha que já que é adulto pode explodir a raiva, eu acabo causando um dano a outra pessoa, desnecessariamente. Então por isso eu preciso aprender, sentir essas emoções para que eu possa compreender qual é o momento, qual é o movimento, como eu posso e quando eu posso agir dessa forma ou de outra, ou de outra, ou de outra, ok? Então, se ficarmos furiosos ao ver alguém sendo maltratado, é provável que tomemos uma iniciativa e busquemos a reparação. E aí, de novo, né, quando a gente sabe lidar com essa nossa emoção, a gente sabe, inclusive, ter a compaixão de tanto a pessoa que está sofrendo agressão quanto a pessoa que está agredindo. Ao invés de eu chegar lá também com os dois pés naquela pessoa, sair julgando e tudo mais, eu poder perceber, vamos lá, fulano, vem cá, eu sei que tu pode estar passando por um mau momento. Tu simplesmente está utilizando essa energia de uma forma equivocada. Respira. Talvez no começo aquela pessoa não saiba, talvez tinha que chegar grudando alguma coisa para ela prestar atenção. Sai daquela transe que ela tá. Porque quando tu tá numa reação emocional de raiva, tu entra numa compulsão daquilo lá que é matar ou morrer. E aí nessa situação precisa, calma, respira, sai dessa situação, sai desse engolfamento. Chama a atenção daquela pessoa de alguma maneira, como alguém quando está tomando um choque. Não adianta tu ir lá e te agarrar naquela pessoa para tirar ela, tu precisa empurrar ela ou bater ela de alguma forma para que tu não fique preso naquilo ali também. O mesmo quando a pessoa está se afogando. Ela está se afogando, se tu chega ali, vem cá, vou te ajudar, a pessoa se gruda em ti e os dois morrem afogados. Então se ela está ali se debatendo, às vezes tu precisa bochar ela para que ela possa ficar quieta. Deu uma nocauteada? Ok. Agora pega ela pelo pescoço, traz nadando ela assim, para que ela possa então respirar, ou pega por baixo do braço aqui, para que ela fique mais tranquila e tu possa realmente ajudá-la a sair daquele lugar. Porque senão os dois vão morrer afogados. Então mesmo acontece nessas situações. A gente precisa, por isso que os estoicos já faziam isso. Eles aprendiam já a lidar com essas suas emoções adversas, para que no momento da adversidade eles soubessem compreender o outro, compreender a si e ter maior clareza e facilidade no uso de suas emoções, atitudes e comportamentos. Então imagine-se sorridente e efervescente, imagine sorridente e efervescente, quase tonto de entusiasmo, ao terminar de preencher o rascunho de um formulário de emprego. Isso é possível, mas é o medo saudável e não a alegria que nos faz verificar 3 vezes a pontuação e a estrutura das frases. Porque se eu estou naquela alegria, naquele êxtase todo, eu simplesmente vou achar que está tudo lindo. Eu vou estar lá como é que é? Qual é a síndrome ali agora? Peter Pan, talvez? De achar que o meu conteúdo está maravilhoso. Não, eu preciso ter um olhar um pouquinho crítico, de ver como eu posso melhorar isso daqui. Como eu posso aperfeiçoar. Faz sentido? Não faz sentido? Leia um pouquinho antes. As emoções negativas têm uma função construtiva também. Elas ajudam a estreitar e a dar foco na nossa atenção. É a tristeza, por exemplo, não a felicidade, que pode nos ajudar a resolver um problema difícil, né? Porque ela me traz ali aquele aspecto mais imerso para dentro, porque a felicidade eu estou completamente para fora, a tristeza me traz esse aspecto mais imerso, de mais atenção, de mais foco para que eu possa buscar uma solução. É a empolgação que estimula muitas ideias. Mais entusiasmo demais não trará o precioso consenso para o grupo. Ele dispersará a energia necessária para destrinchar o problema, seja ele matemático ou interpessoal. E aqui a gente pode ver, né? Às vezes a gente tem muita empolgástica e pouca prática. Então, às vezes eu tô lá empolgado, feliz com a ideia, não sei o que lá, muito entusiasmado, vai dar certo, vai ser maravilhoso, ok? Agora vamos lá, mãos à obra, hands on.
Opa, como assim? Eu preciso então baixar aquela euforia toda para colocar em prática o que realmente eu tenho que fazer. Porque do contrário eu fico só na euforia, mas euforia é como a diferença entre ter planos e planejar. Planos são eufóricos, lindos, eu vou ser milionário, eu vou ser rico, vou ter sucesso, Agora planejar é ok. Aquele sucesso, e qual é a atitude que eu devo fazer agora? Qual é a atitude que eu devo fazer agora? Qual é a atitude que eu devo fazer? Qual é o passo a passo que vai me levar àquele resultado futuro? E aí então eu trago esse entusiasmo, lembrando do resultado futuro para o meu presente, para poder realizar cada uma das pequenas atividades. Olha que barato isso. Aí se torna demais, né? Aí é a lei da atração. Então eu tenho a ideia, macro ideia de onde eu quero chegar, e eu trago isso para o meu coração, vivenciando, ok, tá tudo certo, que bom que eu tô aqui fazendo. Não existe nada de errado em eu desejar ter, sei lá, quero um Rolls Royce, uma grande casa, uma grande empresa, seja lá o que, e hoje eu estou trabalhando, porque afinal de contas, mesmo tendo tudo aquilo lá, eu vou continuar entregando o meu melhor. Talvez seja de uma outra forma, mas eu vou continuar entregando o meu melhor. Não é simplesmente ter para, agora eu vou gozar da vida. Não, o gozar da vida está na realização de cada passo. Como tem aquela velha história também do alpinista, né, que ele chegou e perguntou para todo mundo: é lindo aquele vale, aquela montanha lá para poder escalar? E sim, é maravilhoso. Por onde você foi? Né? E perguntou para um, ele, não, eu fui para esse lado e cheguei lá em cima, tava um ar maravilhoso, gelado. Aí perguntou para outro, depois de perguntar para 10 pessoas, ele, pronto, agora eu não preciso mais subir, porque eu já sei o que vai acontecer lá. Será? Será que realmente sabe? Será que o bom é estar na parte de baixo? Se é bom é estar no meio? Será que o bom é estar lá em cima? Se te pegar num helicóptero e jogar lá em cima, já vai ser bom? Não, o bom é o caminho, gente, é o desfrutar do todo. Não é só a medalha no final. A medalha no final é a cereja do bolo, mas o bom é o processo como um todo. É isso que é o que vale na jornada. Na jornada é o caminho do aprendizado. Então, atualmente estamos passando pelo que parece ser uma crise de educação. Os alunos estão cansados, entediados, estressados, e não é só os alunos, gente. A sociedade como um todo, principalmente pós-Covid. Está todo mundo cada vez mais estressado, entediado, todo mundo cada vez mais deprê, burnout, um monte de situações. Por quê? Porque não estão se observando. Foram colocados todo mundo para dentro de casa para aprender a se observar e parece que piorou, parece que ficaram na expectativa. E aí, quando é que eu posso para a rua? Quando é que eu posso para a rua? Calma, respira, não pira, olha para dentro, verifique como eu posso fazer melhor, como é a minha família, como são os meus, como é amar aos meus, como é estar com menos coisas, menos bens, menos situações, menos interação com o mundo, estar mais presente consigo. Bora. Os professores se sentem frustrados, pressionados, oprimidos, aqui também os chefes, gerentes, diretores. O desligamento crônico e o absenteísmo alcançaram níveis recordes. Como respondemos a isso até agora? Tentamos controlar o comportamento dos alunos, mais do que já fazíamos. Ou introduzimos novos programas de matemática e alfabetização. Ou ainda, instituímos padrões de aprendizagem mais rígidos. Nenhuma dessas soluções leva em conta o fato de que o modo como os alunos se sentem é o que dá sentido ao que estão aprendendo. E aqui, gente, vamos lá, não tragam só para o aspecto de alunos, tragam para o aspecto de cada um de nós. O modo como eu estou me sentindo é que faz sentido de eu estar na vida. Sentir para dar sentido. Por isso que a gente precisa voltar a aprender a estar no agora, voltar a aprender a se amar, para sair de uma dependência emocional, ter autorresponsabilidade. Tendo autorresponsabilidade, eu consigo então perceber quais são as ações, atitudes, comportamentos que eu posso ir me aperfeiçoando para estar melhor. Por isso que é tão importante a gente voltar a olhar para dentro, para que a gente possa aprender, sentir para dar sentido, e aí perceber que cada dia é mais um diazinho na grande escola, é como se fosse mais um dia de aula. Qual é a aula? Qual é a emoção que eu vou viver hoje? Hoje eu vou viver a raiva, hoje eu vou a tristeza, hoje eu vou viver a alegria, hoje eu vou viver a apatia, hoje eu vou ajudar, hoje eu vou ser ajudado. É sempre a integração dessas polaridades, yin e yang, positivo e negativo, céu e terra. Bora! Então, a pesquisa é clara. As emoções determinam se o conteúdo acadêmico será processado de forma profunda e lembrado. Vincular a emoção ao aprendizado garante que os alunos considerem relevantes informações dadas em sala de aula, o mesmo na nossa vida. Vincular emoção ao aprendizado garante que nós consigamos ter a consciência, a compreensão total daquilo que eu estou vivendo, ao invés de eu simplesmente estar vivendo. Não adianta eu pegar o telefone, tirar uma foto, fazer selfie, olhar para o lugar, viajei e eu não estar presente.
quais eram os barulhos, o que eu estava vendo, qual era o cheiro, qual era o sabor daquela comida, daquela culinária, como é a minha atividade no meu dia a dia. Ou se eu simplesmente estou no automático, comendo lá um cachorro quente, comendo um X, comendo uma pizza, comendo uma porcaria qualquer, eu não estou nem aí para o que eu estou colocando para dentro de mim. Perceba, se tu compra uma Ferrari, tu vai cuidar do combustível que tu vai colocar para ela, mas o teu corpo, que também é uma Ferrari, tu não tá nem aí pro combustível que tá colocando para dentro. Aí depois a gente se torna obeso, a gente cria diabetes, a gente cria um monte de problema, doenças autoimunes ou doenças psicológicas, porque eu não estou prestando atenção em mim, gente. Bora mudar. Nós temos capacidade regenerativa. A cada 11 meses nós regeneramos todas as células do nosso corpo, só que as células também têm memória. Então eu preciso passar uma informação coerente, positiva, legal para as minhas células, porque senão eu vou trazendo novas células, mas elas continuam com o mesmo padrão. Eu não vou mudar daí. Então, o que ajuda os estudantes, no caso ali, a descobrir seus propósitos, sua paixão, é o que impulsiona a sua persistência. Então, ao notarmos que estamos tendo dificuldade em prestar atenção, nos concentrarmos ou lembrarmos de algo, devemos nos questionar sobre a informação a respeito da emoção existente, aquela sob a superfície de nossos pensamentos. E se houver algo que possa ser feito para recuperar o controle da nossa mente, que a gente possa efetivamente fazer. E aqui é o que eu digo, se eu tô lá, eu tô aqui fazendo, daqui a pouco me veio o interesse de novo olhar minha rede social. Nossa, então aqui eu estou numa compulsão. Anota quantas vezes eu estou tendo que pegar o telefone para olhar minha rede social. Quantas vezes eu estou querendo prestar atenção em outra coisa. Quantas vezes eu estou lendo um conteúdo e sou chamado a fazer outra coisa. Quando eu vou anotando isso daí, eu vou buscando, ok, de que outra forma posso fazer? Qual é a necessidade? Por que eu precisava comer? Por que eu precisava beber água? Por que eu precisava beber? Eu precisava realmente? Então vamos juntos aprender a se observar. Continua acompanhando aqui os conteúdos de terça-feira do Poder do Agora e de quinta-feira. Na semana que vem nós vamos então falar sobre as emoções e a tomada de decisão. Continuando aqui nessa jornada de permissão para sentir. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por estarmos juntos, obrigado pelos comentários, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por estar inscrito nesse canal para que nós possamos juntos continuar essa grande jornada de autoconhecimento. Vamos juntos aí dar mais passos. E se tu gostou de tudo isso, bora aprender ainda mais. Um abraço, até a próxima. Fui!